Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber o Dr. Mário Grieco, ele que é médico, empreendedor, especialista em medicina interna e prescritor de cannabis medicinal. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Estela, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença. Doutor, vamos começar falando sobre quem é você, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, você que viveu 20 anos nos Estados Unidos, vive lá na Flórida, pesquisando, conta um pouquinho. Então, minha carreira começou com um curso de medicina e depois curso de residência médica. E na época eu era para ficar como professor na faculdade de medicina, mas houve algumas trocas e eu acabei ficando numa situação difícil, porque tinha ido para os Estados Unidos fazer o término da faculdade de medicina e a ideia era ficar na parte acadêmica, não é? Ser professor, porque eu gosto muito de dar aula. Infelizmente, houve mudanças e a vida da gente, você tem que aprender o que fazer nas mudanças, né? E aí eu acabei procurando emprego. E eu lembro até hoje, na época era o Estadão, que colocava anúncio procurando médico, e aí eu dou uma olhada ali e falo, nossa, eu sou casado, tenho 2 filhos, como é que eu vou fazer? Tem que arranjar alguma coisa. E aí vejo Bayer do Brasil procurando médico assessor. Eu não tinha a menor ideia do que era ser médico assessor. A gente não aprende na faculdade de medicina trabalhar para a indústria farmacêutica. Aí eu me informei e era para fazer acompanhamento de pesquisa clínica. Isso em que ano, doutor? Isso daí foi mais ou menos 1981. Então eu comecei a me interessar, né, pela parte farmacêutica. E aí eu falo, eu vou mandar meu currículo. Meu currículo é bem simplório, porque eu tinha feito residência de estudar por 1 ano nos Estados Unidos. E né? super jovem, é Super compreensível. jovem, super jovem. E aí eu mandei o currículo e qual não foi minha surpresa que me chamaram para entrevista. E nessa entrevista foi interessante porque chego na Bayer, né, uma empresa monstruosa, vejo o senhor Sommer, que era o presidente alemão. Empresas alemãs normalmente trazem gente de fora, alemães. E eu peguei e fui lá fazer entrevista, né? Tava assim, assustado. A hora que abre a sala para eu entrar e ver o escritório dele, eu falei, nossa, isso é maior do que o apartamento que eu tô alugando, né? Aí, olha assim, ele foi super legal, super gentil, né? Mas aí ele fez uma pergunta para mim, falou assim, olha, Mário, você é muito jovem, não tem experiência, mas o outro concorrente, e diga-se de passagem, só tem vocês 2, você está na final, é um senhor que tem muita mais experiência, fez muito mais trabalhos científicos e sabe mais do que você na indústria farmacêutica. Aí eu pensei assim, nossa, perdi a grande chance aqui agora. Aí eu olho em volta assim, veio uma luz, eu vi um monte de carrinho de corrida, carros e tal. Aí eu falo para ele assim, senhor Sommer, o senhor gosta de carro? Aí ele falou, sim, adoro, eu saio daqui, às vezes vou correndo com o carro, competindo com o diretor da fábrica na rua, né? E o senhor gosta de carro mais antigo ou carro mais novo? Aí ele falou, não, eu gosto de carro mais novo e tal. Senhor Sommer, essa é a razão que o senhor tem que me contratar. Eu sou mais novo, eu vou me adaptar ao seu estilo de dirigir, eu vou ficar presente muito mais, vou poder fazer qualquer tipo de viagem. E foi on, falando tudo. Foi pelas soft skills que se fala, né? Soft skills. Aí ele olhou assim, ele falou, você tem razão. Mas não falou se eu tinha sido escolhido ou não. Aí me despedi, foi embora. E eu até lembro até hoje, fui dando risada, porque eu falei, nunca esperava falar um negócio desse. Gente, numa entrevista, né? Veio uma luz, algo do além. A luz para ajudar a gente, né? E aí eu fui contratado. Quantos dias depois você ficou sabendo? Mais ou menos 1 semana. Nossa, imagina a emoção. 1 semana. Foi emocionante. Agora, eu fico pensando o seguinte, e se fosse hoje? Como é que eu ia conversar com ele? Eu ia falar, não, né? Esses carros que são mais antigos
tem maior valor, e tem, aí eu tenho que mudar totalmente a minha conversa. Seria né? outro contexto. Seria outro contexto. Mas felizmente deu certo e foi o primeiro emprego que eu tive. Que bacana, eles acreditaram em você e aí E você apoiaram. começou a pesquisar. E por que cannabis medicinal? Como que você chegou nesse Então, tema? nessa época ainda nessa nem se área? pensava em cannabis medicinal, porque era proibido. Cannabis medicinal é mais recente, agora, nesses anos, e naquela época nem se falava, porque era proibido. Se pegassem fazendo estudo clínico, poderia ser preso. Até lá nos Estados Unidos. Até lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos mais sério ainda. Uhum. E eu tive aula com o professor Carlini, Elisaldo Carlini, que é o pai praticamente da cannabis medicinal. E ele sempre defendeu tal. E uma vez ele estava fazendo uma palestra, você acredita que o delegado chegou e levou ele preso? Por quê? Isso na ditadura. Não agora não, 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, na época de transição. Olha só. E aí, por que foi preso? Ah, porque ele está fazendo apologia ao crime. Mas ele estava dando aula para médico, explicando, né, o que é a cannabis medicinal, mas isso repercutiu muito mal. Por quê? Porque o mundo inteiro ficou sabendo, ele recebeu um monte de mensagens de apoio, saiu rapidinho, graças a Deus, naquela época. Mas imagina não poder falar sobre cannabis medicinal, que é um espetáculo, é útil, ajuda os pacientes, não tem nada assim que possa realmente ter algum problema. Existe uma confusão muito grande, né? Uma questão política envolvida também, né, doutor? Gostaria que você falasse sobre isso. O que existe, eu acho que com o passar do tempo, no início do século passado, houve uma campanha muito intensa dos Estados Unidos contra a cannabis e contra todas as drogas, né? E naquela época, os presidentes e ex-presidentes dos Estados Unidos, eles tinham até fazendas de cannabis. A cannabis era usado como óleo para iluminar as ruas, para fazer roupa, super resistente, porque é uma corda muito forte. Melhor que algodão. Muito melhor. Só que entrou o algodão, você matou em cima. Entrou o algodão e aí as grandes indústrias, como a DuPont e outras, também vieram com nylon sintético. E aí tinham que combater a cannabis. Ou seja, interesse econômico total. Total. Econômico e político. Exatamente. E aí começou uma verdadeira guerra contra a cannabis, dizendo que pervertia os jovens, que as mulheres se entregavam. E tem até um filme, eu tenho esse filme, que é chamado Reefer Madness, A Loucura da Maconha. A mulher pulando pela janela. Isso nunca aconteceu, era tudo mentira. Aí o audiovisual sendo mal utilizado, né? Exatamente. Mas foi um filme, foi o pior filme já feito na história dos filmes, entende? Então, devia ter ganho o Oscar de pior filme, né? Era isso que merecia, isso daí. E começou a passar uma mensagem que não foi legal, né? Então, por exemplo, olha, toma cuidado, meu filho, não fuma, porque se você fumar, teu cérebro vai derreter, vai matar todos os neurônios. Então, falar mentira não era... É só explicar o que é para os jovens, eles vão entender, não é por medo. E essa foi a estratégia que acabou não dando certo, porque hoje a cannabis medicinal ela tem uma importância muito grande e eu vejo os resultados, porque eu prescrevo também. E porque então, você estuda muito, né, doutor? Você faz pesquisa. A carreira médica é isso, é um constante estudar, não é? E eu adoro fazer pesquisa, eu realmente acho fantástico, né? Comecei na Bayer fazendo pesquisa de medicamentos e que me foi muito útil. Depois eu fui para outras empresas, fui convidado para ir para os Estados Unidos também, na indústria farmacêutica. E foi assim uma experiência fantástica de poder ver centenas de estudos clínicos, a procura de uma molécula que fosse inovadora. Então foi uma experiência fantástica na minha vida. Foram quantos anos nos Estados Unidos? Pelo menos 20 anos. 20 anos. Morei em várias cidades, porque nos Estados Unidos é comum, você vai de um lugar para outro, né?
Tinha ido com a minha esposa, as 2 meninas, minhas filhas, e até aquilo, né? Surpresas da vida. Nós falamos um pouquinho no início da flexibilidade, que você tem que se adaptar. E estava levando uma vida espetacular, que eu gostava muito, fazendo pesquisa, trabalhando nos Estados Unidos, para mim era o sonho. E aí, no final de semana, nós fomos para Key West e eu acabo perdendo minha esposa num acidente de carro. Nossa. Então, e aí eu lá com 2 meninas Em adolescentes. Key West? Em Key West. Nossa. Alugou aquelas motinhas, sabe aquelas motos que sim. não tava com capacete, não alugaram o capacete. Bem a moto no sul da Flórida. Bem ali. no sul da Flórida. Aí eu acabei perdendo minha esposa e eu não queria voltar, né? Família pedindo para voltar, tal, com as 2 meninas. Eu falei, não, o meu sonho é ficar aqui, eu vou fazer o possível. E que foi, de uma certa forma, Stella, uma outra experiência que eu tive, entende? Porque eu fui pai e fui mãe. Sim. E como mãe, eu aprendi a entender a sensibilidade feminina de uma forma incrível. Pelas 2 meninas. Nossa. Entende? Em que ano foi isso, doutor? Só pra gente contextualizar. Isso daí foi mais ou menos 1985. Aproximadamente. Que trabalhando muito mesmo assim, né? E trabalhando. Aí eu fiquei com as meninas, tinha que trabalhar, tinha que... E na época eu estava na Flórida, tinham me transferido para a Flórida para aprender a área de vendas. Sim. Porque eu tinha a área médica, como médico, e tinha a área de marketing, porque eu fiz um MBA de marketing. E o médico não aprende isso na faculdade. Não Você aprende, realmente tem que se não especializar, aprende. se quiser seguir essa área. Exatamente. Mas isso é que me levou a ser presidente de empresas. Não tem muitos médicos que são presidentes de empresa. Então, o que aconteceu? Eu tive essa oportunidade, aproveitei o máximo possível, fui promovido, e nos Estados Unidos eu passei pela Flórida, fui para Washington, D.C., e fui para Porto Rico como presidente, depois presidente da América Latina, e passei por várias empresas. Da Bayer, não? Não, aí já outras pessoas que não, eles chegavam e falavam, não quer vir trabalhar com a gente? Né? Então eu falei, puxa vida, se estivesse trabalhando em hospital, ninguém ia me chamar para sair do hospital para atender no outro e ganhar mais. E aí, para mim, foi tudo um aprendizado legal. Eu lembro que eu ganhei um carro, um Escort na época que eu gostava. Eu sempre adorei carros. E foi assim, fantástico. E você sempre gostou de mudança, então sempre se Também. adaptou como empreendedor e médico, né? Sempre Sim. se adaptando a mudanças. E eu mudei. Quem olha o meu currículo vê que eu comecei na Bayer, depois fui para a farmácia Upjohn, tá? Depois da farmácia Upjohn fui para a Pfizer, e depois da Pfizer eu fui trabalhar e aprender numa empresa de cannabis, que era tudo novidade. Ninguém prescrevia cannabis, não podia. Sim. E aí a Anvisa começou a liberar, e eu já estava nos Estados Unidos com uma empresa de cannabis. Mas já eu muito também, à frente das pesquisas aqui no Brasil, obviamente. Muito à frente. E aí a ideia era trazer essa empresa para o Brasil. Nós acabamos trazendo, mas eu já não queria mais ser presidente de empresa. Tá? Cumpriu sua missão? Eu queria era tratar de pacientes. Eu queria voltar ao início da minha carreira, que foi com esse objetivo que eu fui para a indústria. Que bacana. Entendeu? Eu quis ser médico, assim, minha avó tinha diabetes, e ela me animava a fazer injeção para ela de insulina, e sempre falando na parte médica. Eu amava ela tanto, que eu decidi fazer medicina, entende? Para ajudar as pessoas, assim como eu queria ajudar a minha avó bastante. Qual era o nome dela? Madalena. Que lindo. Então foi essa experiência fantástica que a vida nos traz, não é? Sim, e aí voltando à cannabis, né? Sim. Gostaria de saber quais são os benefícios da cannabis. A gente sabe que ela trata uma infinidade de doenças, mas eu gostaria de saber da sua experiência, né? Quais são as doenças que você costuma tratar com a cannabis, para quem você costuma prescrever? A cannabis, ela é um medicamento hoje, porque é cannabis medicinal. Não é usada recreativamente, não é o meu objetivo. Eu prescrevo, a Anvisa tem que aprovar, e aí o paciente pode comprar o medicamento. Então é controlada.
cannabis não é mais proibida, ela é controlada. Isso é importante. Então, eu trato meus pacientes com cannabis medicinal. Tá? Não tem nada de querer comprar cannabis medicinal, sabe, para ter barato, para ficar numa boa. Não, não é isso. Tem que ter receita, tem que ser orientado pelo médico. É um medicamento, afinal. É um medicamento, é um medicamento. E o que é interessante, Stella, é que eu tenho vários pacientes, vários. Né? Eu comecei a acumular e eu sempre digo, quando você encontra no seu trabalho algo que te deixa muito feliz, é como se fosse um hobby. Sim. Então, a hora que você encontra um hobby, tá aí. Aí você não quer parar mais. Não quero parar. Eu não vou parar. Eu vou trabalhar até os últimos dias, tenha certeza. Porque eu gosto muito do que eu faço. E não tem nada melhor que você ajudar quem quer ser ajudado. Sim. Não é? Então, o paciente te procura, ele quer ser ajudado. Então, as principais enfermidades, respondendo a sua pergunta, hoje, no meu consultório, por incrível que pareça, é a ansiedade. A ansiedade é número 1. Que acarreta outras doenças, Que né? Lógico. E quando não tratada, pode levar até a depressão. Dores crônicas, também, tem bastante. Principalmente porque, com o envelhecimento, depois dos 60 anos, as pessoas começam a ter dor em tudo que é lugar. Né? Com 30 e poucos, se você não faz exercício também, né, doutor? Exatamente, também. Então, é muito importante você poder usar cannabis medicinal como prevenção até. Né? Nos Estados Unidos, pessoas com mais de 60 anos utilizam cannabis medicinal para melhorar a qualidade de vida. E lá não precisa comprar na farmácia nada. Você vai no supermercado, você compra o que você quiser. Como suplemento. Como suplemento alimentar, exatamente. Aqui no Brasil é medicamento. Lá nos Estados Unidos, suplemento alimentar. Olha só, Olha que diferença. Incrível, né? Uma questão cultural de mentalidade até, né? É um nível diferente de mentalidade já. Por conta das pesquisas, imagino, né, doutor? Exatamente. E lá existe, assim, vamos dizer, uma confiança muito maior nos médicos, no sentido que eles podem prescrever off-label. Off-label é o que não está aprovado, vamos dizer assim. Mas o médico, ele sabe o que ele está fazendo. E proibir, por exemplo, de prescrever cannabis seria um absurdo. Graças a Deus, a Anvisa aqui hoje permite prescrever os componentes principais da cannabis, como o CBD, que é canabidiol, o THC, que é tetrahidrocannabinol, que age mais no cérebro, o CBD age mais no corpo, e para uma infinidade muito grande de doenças. Para você ter uma ideia, a cannabis tem mais de 500 produtos que estão sendo analisados, todos esses canabinoides. Olha que legal. Até para menopausa, a gente estava conversando aqui antes, Sim. pessoal. O doutor também trata muita gente que tem menopausa, que está na menopausa, claro, e que agora está trocando o hormônio, né, pela cannabis. É isso mesmo? Exatamente. Aquelas pacientes que são sensíveis aos hormônios, que não se adaptam, que têm efeitos colaterais, vai poder usar a cannabis. Embora nós estamos com um estudo em andamento, mas na minha prática clínica eu vejo uma vantagem muito grande. Eu vejo as pacientes melhorarem do que elas reclamam, que às vezes elas estão com fogachos, né? Calor, que é comum, né? Sim. Dor, ansiedade, porque começa a ver todas essas coisas aparecendo. Ela fica ansiosa, fica deprimida. E a beleza com a cannabis é que com um único medicamento você consegue tratar um monte de enfermidades. Então eu estava falando, outras doenças, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, senilidade como demência. E o autismo, doutor? Então, o autismo é interessante porque hoje está sendo muito usado a cannabis medicinal para autismo. Tá? E são outros produtos já vem, por exemplo, o CBG, canabigerol, que está sendo muito utilizado para autismo, junto com CBD, canabidiol. E a gente vê alterações, eu tenho bastante pacientes com autismo e eu vejo a melhora que é.
Quando eu estive no seu consultório, você me contou sobre um projeto no Rio de Janeiro com as crianças. É um projeto que eu achei fantástico. Gostaria que você entrasse em detalhes aqui, porque ajuda muito as mães, né? Socialmente é fantástico. Eu queria que você contasse. Então, na favela do Alemão, na favela da Rocinha, foi desenvolvido um projeto que é oferecer consultas para aqueles pacientes que moram na favela e que não têm condições realmente de comprar medicamento nem ter um médico fixo, né? E é voluntário. Então eu fiz questão de participar, médico voluntário, e por trás também, que é importante, porque não adianta só cuidar do paciente se você não dá o medicamento. E esses pacientes não têm dinheiro para comprar o medicamento. Infelizmente, a cannabis ainda ela tem um preço muito alto para a população do Brasil. Então, isso é um problema sério. Quanto custa, mais ou menos? Olha, em média, quando faz a importação individual, autorizada pela Anvisa, é uma média de pelo menos 500, 700 reais. Por mês, mais ou menos, uma pessoa gastaria? Por mês. Para tratar um filho que tem autismo. Hoje já tem nas farmácias, você pode ir na farmácia e comprar. Agora, o paradoxo é que na farmácia custa mais que importar o produto. Olha, não dá para entender. Não dá para entender. Na farmácia, um produto com a miligramagem alta, por exemplo, chega a custar R$ 2.500. Então vale a pena importar? Vale a pena importar. Vale a pena importar. O produto vem dos Estados Unidos, da Europa. E por incrível que pareça, hoje já existem mais de 400 empresas no Brasil só vendendo cannabis. Qual é o caminho para quem quer importar? É fácil, é difícil? Não, é muito fácil. O critério é o seguinte: passa pelo médico, o médico vai dizer, olha, você é uma paciente que pode tomar cannabis medicinal, aí faço a receita vai para a Anvisa, demora 2 dias mais ou menos para eles aprovarem, porque eles têm que fazer o registro do paciente que está usando para controle. Sim. Falei, é produto controlado, não é proibido. E aí você vai e compra nos Estados Unidos, e as empresas ajudam nesse processo, usando cartão, tem várias formas que eles facilitam para comprar. Então aí você compra e chega em casa e você se trata. Na favela, eles estão dando de graça para os pacientes que fazem parte desse programa. E isso é excelente, porque normalmente são mães que acabam tendo uma criança com autismo e que o marido vai embora. Geralmente estão sozinhas. Ficam sozinhas, não tem dinheiro, quer dizer, e tem que tomar conta da criança, não tem trabalho, entende? Não tem condições de deixar com outra pessoa ir trabalhar, porque a outra pessoa vai querer ganhar. Sim. E ficam nessa situação. E elas também acabam desenvolvendo problemas emocionais, porque a pressão é muito grande. Ansiedade outra vez. Então você está vendo por que a ansiedade acaba permeando todos os problemas da humanidade praticamente, né? Exatamente, Estela. Principalmente no ritmo que a gente vive hoje, né, doutor? Exato. Como você tem trabalhado para combater as fake news sobre cannabis? Eu vejo que você grava vários vídeos na internet, você tem o site, você escreve livros, mas como é esse seu trabalho? Como é que você estrutura? Eu escrevi o primeiro livro, que é Cannabis Medicinal, baseado em fatos. Quer dizer, trabalhos científicos, verdade, sem mentira nenhuma. E aí eu comecei a receber um monte de perguntas, né, sobre falácias a respeito da cannabis medicinal. Mentiras, que o paciente chegava e falava para mim, doutor, eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo da cannabis, eu não confio, meu pai nunca deixou eu usar. Bom, aí eu falei, vou escrever um outro livro agora, né? Cannabis medicinal, fatos e fakes, por exemplo. Né? Então, é o segundo livro que deve ser lançado no mês que vem. Legal. E aí conta histórias. Por exemplo, um dos fatos que acabou sendo fake é que a cannabis ela não trata epilepsia e que é ruim para crianças.
Então, primeiro tem que saber que cannabis nós estamos falando. Nós estamos falando do THC ou CBD. O CBD não tem problema, não tem efeito colateral nenhum. O THC já tem. Então, que age no cérebro. Que age no cérebro. E o que acontece? Quando um paciente tem epilepsia, é um caso sério. Né? Uma epilepsia por dia já deixa os pais desesperados de ver o filho podendo fazer anóxia, que é falta de oxigênio, que se contrai todo e pode vir até a morrer. Sim. Então é um caso grave. Agora, Estela, imagina, por exemplo, você ter um filho que está tendo 40 convulsões por dia. Nem consigo imaginar, mas eu sei que muita gente passa por isso, né? Exatamente. Então, essas crianças utilizaram todos os medicamentos que já estão disponíveis no mercado. Os médicos, neurologistas, psiquiatras prescreveram tudo o que era possível e não tinha resposta. Então, era refratárias, que a gente chama. E aí, o que aconteceu? A hora que foi dado cannabis medicinal, as crises praticamente desapareceram. Se ficou uma ou praticamente nenhuma. Então, isso prova a importância da cannabis medicinal e a eficácia no tratamento de uma doença muito, muito séria. Sim, e eu achei muito interessante que nesse livro sobre os fatos, você disse que a cannabis ela é produzida pelo nosso corpo. Isso é uma coisa que não é todo mundo que sabe. Não. E eu gostaria que você falasse, né? Como uma coisa que o corpo produz pode fazer tão mal, né? Exatamente. 1980, o professor Elisaldo Carlini, grande mestre que veio a falecer 2 anos, ele publicou um trabalho com 15 pacientes com epilepsia, onde ele provou que a cannabis ajudava esses pacientes a não ter as crises epiléticas. 1980, ele foi o primeiro. Sabe como é que ele fazia? Não podia fazer. Ele tinha um amigo em Israel, professor Rafael Michula, o nome da cannabis medicinal. Rafael? Michula. E professor Rafael era amigo do Dr. Elisaldo Cardini. E o Carlini recebia folhas de maconha e ele sintetizava o produto no laboratório dele e foi assim que ele fez o estudo. Nossa. E aí mostrou os resultados. O que é incrível é que desde 1980 não foi feito muita coisa. Só nos últimos anos é que o FDA aprovou nos Estados Unidos. FDA é a Anvisa americana. Anvisa americana e a Anvisa brasileira aprovou também. Então, hoje, você consegue, com prescrição, o tratamento para epilepsia dessas crianças. E nós estamos falando de síndromes raras, que tem muita crise e que funciona muito bem. Então, olha só, se funciona bem desse jeito no cérebro, por que não vai funcionar bem em outras partes também? Vai funcionar e tem funcionado. E nós temos no nosso corpo a cannabis medicinal produzida internamente. Isso foi descoberto também por volta de 1990 e existem receptores no nosso corpo de cannabis. Então a ideia é a seguinte, você está com uma, vamos dizer, depressão. Então o que acontece? Na depressão, alguns médicos afirmam que existe uma diminuição de cannabis no corpo. E aí o que você faz? Você usa a cannabis vegetal para tratar e equilibrar, fazer a homeostase no corpo. Então, está faltando, essa falta. Você pega, como se fosse insulina e diabetes, né? Só que é diferente. E aí descobriram que nós temos no nosso corpo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Tá? Que são receptores. São receptores, que têm receptores em toda parte do nosso corpo. E a molécula se encaixa tendo uma função. É como se fosse chave e fechadura. E o efeito é que você consegue abrir a fechadura. Olha só, então que isso fantástico. existe em todas as células do nosso corpo. No todas corpo as inteiro. células. Quando você fala em ciência, 30, 40 anos é muito pouco para descobrir agora. Eu não aprendi na faculdade sistema endocannabinoide. Aprendi depois, agora, mais recentemente. E é isso que você ensina na USP? Exatamente. Eu tenho feito cursos. É interessante que você perguntou isso, porque o governo do estado de São Paulo, né,
parece que vai liberar a cannabis para pacientes que precisam. Já está na hora, né? E SUS, já Já está na hora. A gente já Isso sabe vai ser tantas perfeito. coisas, como não liberar, né? E eu tenho batalhado bastante para isso, porque eu vejo a dificuldade de você ter um paciente que você não pode tratar porque não tem medicamento. E você já sabe a solução. E graças a Deus eu já sei a solução agora. E parece que vai ser oferecido no SUS. Parece não, ele já afirmou que vai ser oferecido no SUS e vai começar no estado de São Paulo. E aí também, né, eu fui contatado para dar aula para os médicos cannabis medicinal, porque não adianta, olha, cannabis medicinal está disponível, mas os médicos não sabem como tratar. Claro, você tem que formar médicos para Exatamente. Então, né? é um projeto muito legal. Vou ficar muito orgulhoso em poder fazer parte. Nossa, que bacana. E eu quero saber os detalhes depois dessas suas aulas. Eu posso assistir essas aulas como ouvinte? Claro que pode. Eu que não sou médica, nenhum. mas eu me interesso muito por esse assunto. Que e bom. aí eu gostaria de saber sobre os maiores absurdos que você já ouviu sobre a cannabis. Alguém que chegou no seu consultório e falou um grande absurdo? Ou o que a gente ouve muito é que queima os neurônios, né? Então, isso daí é um absurdo. As pessoas falam, não, a cannabis medicinal, ela age no cérebro queimando, fritando o cérebro. Olha só, isso é uma mentira, isso não é verdade. E até gostaria de deixar isso bem claro para todos que estão nos assistindo. É que a cannabis medicinal, ela causa neurogênese. Neuro de neurônio, gênese de criação. Então é o oposto, ela cria mais neurônios. Pacientes com idade, com o passar dos anos, vão perdendo massa cerebral, sabia? Sim. E os neurônios vão morrendo por causa da idade. Eles tiveram a função deles e de repente vão morrendo. Isso é natural. Isso é natural. E o que se descobriu é que o uso da cannabis medicinal cria novos neurônios. Tanto que tem sido utilizado nos pacientes com Alzheimer, com Parkinson, pacientes que têm problema de memória, que esquecem muitas coisas, vai criando novos neurônios. Isso está provado em trabalho científico feito com animais de laboratório, que provou que realmente recupera os neurônios, e também com estudos clínicos feitos. Nós temos casos, tem até filmes, vídeos que passam no paciente com o Parkinson, tremia o corpo inteiro. Nossa. E a hora que usou o conta-gotas, melhorou totalmente. E o efeito, ele é rápido, doutor? É rápido. Quanto tempo, mais ou menos? Depende caso de como é dado. Por exemplo, na epilepsia, eu também tenho um vídeo onde eu mostro um paciente que está tendo uma crise, um menino de 9 anos, e o pai vem com a injeçãozinha, aplica. Né? É sublingual, é na boca. E é mais rápido, né? Muito mais rápido a absorção. E em menos até 2 minutos, ele para de ter as convulsões. Nossa. É impressionante e emocionante. Tá? Eu imagino. E tem também o caso de Parkinson, muito evidente, e de Alzheimer. Então já tem bastante coisa provada. Agora, a Anvisa, ela exige, é o padrão dela, pesquisas feitas duplo cego, quer dizer, um vai usar o medicamento, o outro é pílula de farinha sem efeito nenhum, para comparar. Randomizada, que é ao acaso, e ela quer esse padrão ouro FDA, senão não aprova. É muito rigorosa. É muito rigorosa. Então é difícil conseguir a aprovação, mas a Anvisa já está aprovando o medicamento importado e hoje eles estão aprovando mais de 120 condições médicas que são aprovadas já. Então, de uma certa forma, ela está aprovando o produto. Eu não preciso fazer prescrição off-label. Né? Por quê? Porque já está dentro. Já está dentro. Isso foi espetacular. Que bacana. Inclusive o uso de THC, que muitas pessoas falam, não, THC é perigoso e causa barato. Espera um pouquinho. No tratamento médico, a dose não é a dose que você usa para ter barato e não tem nada a ver. Tá? É tratamento médico. Então, THC, que o pessoal critica muito, tem sido muito útil quando combinado com CBD para tratamento de dor crônica, por exemplo. Que é muito melhor que opioide. Muito melhor, inclusive... Esse sim vicia. Esse vicia bastante. Eu também gostaria de avisar para tomar cuidado com os opioides.
nos Estados Unidos morrem mais ou menos 44 mil pessoas por ano. Recentemente saiu uma reportagem do fentanil no Estadão, Sim. também mostrando que no Brasil morre um número muito grande de pessoas. Mas por que que morre? Não, o médico prescreveu. O paciente tem muita dor, ele, em vez de tomar 2 comprimidos, por exemplo, começa a tomar 4, começa a tomar 6, a dor não passa, fica desesperado, aí exagera, e aí acontecem essas fatalidades. É que nem uma droga, heroína, cocaína. E drogas liberadas como o álcool também, né? Também. O que vicia mais? A maconha, a cannabis ou o álcool? Acho que essa comparação... É o álcool. É aproximadamente 35% de vício. E o problema do álcool não é só que faz mal para quem toma. Ele tem efeito social, faz mal para a família, faz mal para os amigos. Por quê? Porque ele fica agressivo, agride a família, agride às vezes os amigos quando não concordam com alguma coisa. E é comum você ouvir falar, puxa, é uma pessoa tão boa, mas a hora que bebe, sai de perto. E com a cannabis, uma coisa muito interessante, na Califórnia, eles têm clínicas de tratamento de aditos, viciados. E estão usando cannabis. Mas como usar cannabis numa clínica de recuperação de viciados? Começa a dar o cannabis, certo? E começa a tirar as drogas perigosas. Então o paciente consegue, fumando, às vezes até fumando, né? Tirar as outras drogas. E o médico faz o tratamento assim. Tá? Seria interessante, vamos dizer, na Cracolândia, né? Você poder falar, peraí, então vamos substituir por uma coisa que não faz tão mal e depois para também, não é para ficar tomando para sempre. Seria um desmame. Um desmame. Um desmame de drogas mais agressivas, digamos assim, perigosas, né? Exatamente. Doutor, qual a sua missão como médico atualmente nesse seu trabalho com a cannabis, além de ajudar as pessoas? Então, eu tenho trabalhado bastante em termos de longevidade. Então, atendendo bastante pacientes com mais idade e fazendo algumas pesquisas em termos de longevidade. Então, o meu objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, Stella. Poder ajudar essas pessoas que sofrem com dor crônica, que sofrem com várias enfermidades. E é tão gratificante, e não são poucas as vezes que eu me emociono na hora que eu vejo uma criança e a mãe fala, nossa, doutor, ela estava super agressiva, ela estava incontrolável, agora ela está controlada, ela está comendo direitinho, não comia nada. Né? Então está fazendo os exames e APAs e outras técnicas para melhorar e para evoluir. Então isso é muito gratificante. Sensacional. Tem alguma história que você possa contar sem citar nomes, que tenha marcado os últimos anos aí de prescrição? Tenho um paciente, 22 anos, autista, tá? Denis, a mãe me autoriza a mostrar, inclusive, o vídeo que tem. Ele estava assim numa crise violenta. Quando eu vi ele pela primeira vez, ele quebrava tudo em casa. A mãe teve que colocar uma grade no quarto para poder passar comida, porque ele era muito agressivo. E comecei a tratar com cannabis medicinal. Normalmente eu começo com uma dose pequena, vou aumentando devagarzinho, até encontrar o ponto de equilíbrio, que a gente chama janela terapêutica, onde ele responde. Foi uma dose alta. Para chegar lá, eu tive que usar uma dose alta. Como é o caso de epilepsia também, são doses altas. Tá? O caso de ansiedade é uma dose pequena, só para você ter uma ideia. E aí comecei o tratamento e tal. A mãe agora manda as fotos. Ele está indo na escola, ele parou de ter aquelas crises que ele tinha, tá? Não tem mais grade, ele está vivendo em casa, se alimentando na cozinha com todo mundo. Esse foi realmente bem emblemático. Nossa, né? Marcante essa história. Muito marcante. Esse foi. Assim como é o caso da epilepsia também, não é? Que você usa e no Beni, que é aquela criança que eu falei, de poder melhorar na hora, né? E parar de ter a crise. Nossa.
Doutor, como é empreender e ser médico ao mesmo tempo para você? E como é empreender na medicina? Então, eu fui um empreendedor na indústria farmacêutica, não tive a menor dúvida que era empreendimentos que eu fazia, apesar que não era a minha empresa, era a empresa, mas eu ajudava no desenvolvimento e na pesquisa de medicamentos. Então, é uma coisa, e empreender, por exemplo, agora ter minha clínica, que trato praticamente cannabis medicinal agora. Eu não trato praticamente todas as enfermidades, né? E isso tem sido uma experiência muito diferente. Por quê? Porque eu estou recebendo muitos pacientes que procuram cannabis. E o que mais interessante é que quem leva o vovozinho, a vovozinha, são os filhos ou netos dessas pessoas que estão tão convencidos a respeito da cannabis medicinal que eles vão lá e às vezes até pagam a consulta. E o que os velhinhos falam? Então, velhinho, eu lembro do seu Antunes, ele chegou um dia e falou: doutor, nossa, eu quando era mais jovem, meus filhos pequenos, eu odiava, não podia nem ouvir falar maconha, porque eu vi todas as coisas maléficas que ela causa. E hoje eu estou aqui, doutor, para agradecer o senhor por ter realmente me curado. Olha que lindo. Olha que coisa fantástica. Espetacular. Né? Então, espetacular. O que você queria ali quando você saiu da indústria farmacêutica, quando você voltou para a origem da sua carreira, então acho que está sendo devolvido para você. Está sendo devolvido. Foi um círculo, né? Um círculo que começou de uma forma, mas no fundo voltou. Tem um ditado zen que diz: no início, carregar água, cortar lenha. Depois que atinge o estado de iluminado, cortar lenha, carregar água. Quer dizer, você volta para as coisas mais simples, que são aquelas que realmente satisfazem o máximo. Para mim era ser o presidente da indústria farmacêutica. E olha o que aconteceu. Eu dei a volta e voltei a fazer a coisa que foi a primeira que eu queria fazer, que era ser médico. Maravilhoso, maravilhoso. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está ouvindo esse podcast até o fim ou assistindo, né? Que a gente tem aqui várias câmeras. Que mensagem você quer deixar para quem realmente se interessa por esse assunto? Então, a mensagem seria: procurem conhecer mais a cannabis medicinal, porque ela pode ajudar bastante, e tentar entender melhor o que é, para evitar com que você fique ouvindo coisas que são mentiras. Né? Nós já passamos por uma eleição aí que teve muitas mentiras e não pode. Muita disputa política, guerra de narrativa e a saúde no meio. Acho que muito por conta da pandemia também, né, doutor? Exatamente. Agora, a saúde é ciência. Nós tratamos com ciência. Não é política. Então, tem que deixar essas coisas à parte. Então, é importante saber para não ser enganado. E não ter receio de tratar com cannabis medicinal. Porque os médicos sabem o que eles estão prescrevendo, sabem como tratar. Então, é muito importante procurar um médico. E não ficar comprando medicamento feito em casa, por exemplo. Tem muita gente fazendo medicamento na cannabis medicinal em casa, porque é muito fácil de fazer. Né? Mas não pode, não é essa a ideia. É perigoso, né? Se você errar ali uma dose, uma proporção, eu acho que deve ser complicado também. Exatamente, né? É complicado. Existia um professor de medicina muito famoso, e ele fazia palestras, e palestras, era muito requisitado, e sempre quando ele ia numa palestra, ele ia com o motorista. O motorista levava ele, o motorista ficava sentado no fundo e fazia a palestra. Aí foi 1, 2, 10, 50, 100, tudo igual, tudo igual. Aí o motorista chegou para ele e falou: doutor, o senhor vai me desculpar, mas eu assisti tantas vezes essa sua aula que eu sou capaz de dar essa sua aula. Acredite se quiser. Médico assim, muito famoso, né? Nem acreditou no que ele estava ouvindo. Como que um motorista vai dar uma aula dessa? Impossível, não é verdade? Mas ele ficou tão irritado com o motorista e não mandou ele embora.
Ele falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte, a próxima palestra, eu vou ser o motorista, você vai ser o palestrante, tá bom? Ele falou, claro que tá bom, é o que eu quero fazer mesmo. Era o sonho dele. É o meu sonho. Aí chegou o grande dia, né? Tá lá o professor vestido de motorista, sentado atrás, ele na frente com o palestrante. Aí ele faz a palestra. Usou os slides do professor, tal. Nossa, no final, Estela, ele foi aplaudido de pé. Ovacionado. Nunca tinha acontecido isso com o professor. Ele estava vermelho lá no fundo, irritado, não acreditava no que ele estava vendo. Bom, aí começou a sessão de perguntas e respostas. Aí uma moça levanta e faz uma pergunta. Demorou 15 minutos fazendo a pergunta. Uma pergunta super, super cabeluda. Uma tese de mestrado. Aí ele vai responder, ele fala, olha, essa pergunta é tão fácil, que o meu motorista que está sentado lá atrás vai responder. Maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso. Imagina o médico ali atrás, né? Essa história é sua, hein, doutor? Essa história é sua que você já me contou. Você me contou com muita propriedade. Ai, que legal, então tá bom. Maravilhoso. Doutor, como é que a gente te encontra nas redes sociais? E fala do seu próximo livro que você vai lançar. Então, o próximo livro é exatamente para combater essa falta de conhecimento das pessoas, de não acreditarem no que todo mundo fala e procurar fontes seguras, que vai ser o livro. Então eu vou lançar o mês que vem, você vai ser convidada, é claro. Muito obrigada, com certeza estarei lá. E vamos falar sobre verdades, é esse que é o objetivo. Sobre um monte de dúvidas que as pessoas têm, vão ser encontradas nesse livro, que eu espero poder ajudar mais e mais gente a conhecerem melhor a cannabis medicinal. Certamente vai ajudar. E qual é o seu Instagram, seu site? Por favor, deixa aqui pra gente. Eu só vou deixar um celular, se caso houver necessidade, que é 11 99277 6885. Quem precisar e tiver alguma dúvida, quiser me contatar, eu estou à disposição. Doutor Mário, foi um prazer te receber mais uma vez. Espero que você volte sempre para a gente conversar sobre os seus estudos, as suas aulas, as novidades na medicina, que eu acho que esse é o caminho. Obrigada mesmo pela sua participação. Estela, muito obrigado. Foi um prazer. Foi realmente muito legal poder participar. Obrigada mesmo. Eu conversei com o Dr. Mário Grieco, ele que é médico, empreendedor, especialista em medicina interna e prescritor de cannabis medicinal. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.